Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da terceira idade, o Revertendo a Dor Crônica. Eu tô aqui com meu amigo Dr. Raoni. Prazer. Como é que tá? Obrigado pelo convite. Cara. Imagina, Dr. Raoni é médico oftalmologista e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas muito frequentes dos inscritos aqui do canal sobre a saúde dos olhos. Dr. Raoni, primeira pergunta, eu vou perguntar para você. Tem muitos pacientes que relatam que estão vendo umas mosquinhas, como se estivesse vendo um mosquitinho, um bichinho. O que significa isso? E como que a gente consegue tratar isso? Como a gente consegue um diagnóstico disso? Boa pergunta. Kelvin, então, essas mosquinhas, as chamadas de moscas volantes, geralmente elas aparecem com o passar do tempo. O que a gente tem dentro do nosso olho é um gel. E esse gel, com o passar do tempo, ele vai liquefazendo, ele vai tornando a forma de gel para a forma mais aquosa. E aí eles podem fazer essas condensações que a gente vê em forma de mosca, pontos, linhas, às vezes os pacientes citam como aranha, teia de aranha, isso pode acontecer com o tempo. Claro que a gente sempre tem que ficar de olho, por quê? Porque em algum desses casos pode estar associado com rotura de retina. E o que a gente tem que fazer? Mapeamento de retina, tá? Então, a dica que eu dou é o paciente que está acostumado a ver as moscas volantes e de repente, da noite para o dia, ele está acostumado a, por exemplo, ver umas 3, de repente para a noite para o dia está vendo 30, 20, algo tão fora do normal, ou então associado com o que a gente chama de fotopsias, que é relâmpago. Pessoa naturalmente com o olho fechado ou olho aberto, do nada ela começa a ver relâmpagos no canto da visão. Tem que fazer um mapeamento de retina para a gente descartar qualquer consequência de uma rotura que possa trazer sequela para a visão. Isso tá? Tudo numa consulta com o médico oftalmologista. Com certeza, com certeza. Tem que ser com o oftalmologista. Então, podem ser duas causas. A primeira delas é uma traumática, uma lesão de retina. Isso pode acontecer. E a segunda causa é por conta da idade, é isso? Sim. Naturalmente, o gel do olho tem algumas regiões da retina que ele está mais aderida do que outras, certo? Então, em alguns casos, a gente tem dois tipos de descolamento. O descolamento da retina, é o que a gente não quer de jeito nenhum, e o descolamento do vítreo. Né? O vítreo é o gel do olho, aquele que eu citei no início. E ele, com o passar do tempo, ele pode se descolando da retina. Tá? Então, em um desses descolamentos, uma parte do gel do olho que está mais aderido à retina, quando ele for descolar, ele pode tracionar a retina e arrancar uma tampinha dela, que forma uma rotura, certo? E aí é o oftalmologista que entra em ação para detectar isso, através do mapeamento de retina. Então, a pessoa que tem a mosca volante, que já está acostumado com ela e tudo, sabidamente, todo ano é interessante fazer pelo menos uma vez um mapeamento de retina, para ver se está tudo adequado. E como é que funciona o tratamento? Ele é tratamento com medicamento, é tratamento cirúrgico, não tem tratamento? Como é que funciona para tratar isso? Olha, quando a mosca volante ela é assintomática, a pessoa ela vê a mosca volante, mas consegue conviver bem no dia a dia, a maioria das vezes a observação é a conduta clínica, sabe? Agora, se a mosca volante ela causou uma rotura, aí tem que partir para um tratamento de procedimento. Às vezes a gente faz um laser, né, que a gente chama de laser em barragem, né, que é onde foi feita a rotura na retina, a gente faz pontos de laser para prender aquela região, certo? Porque, como eu te falei, o gel do olho, com o passar do tempo, ele vai virando um líquido, certo? Então, qual que é o perigo de ter uma rotura de retina? É esse líquido começar a adentrar por entre essa rotura e começar a causar o descolamento de retina. Entendi. Fazendo laser ao redor dessa rotura, a gente evita que isso aconteça. Só que a gente só consegue saber examinando o paciente, fazendo um mapeamento de retina. E uma pergunta que eu te faço, já que a gente está falando de lesão de retina, acabou de dar uma coceira no meu olho aqui, você viu que eu cocei na tua frente. E é uma dúvida muito comum das pessoas. Coçar os olhos faz mal? Demais. Demais. Nunca coçar os olhos, tá? Coçar o olho, principalmente, está associado com pessoas alérgicas, sabe? Pessoas atópicas, tem rinite alérgica, asmáticas, geralmente vem muito isso. Atendo muitas pessoas que quando eu falo que está com conjuntivite alérgica, elas não sabem que isso existia, entendeu? Porque a conjuntivite remete só aquele olho vermelho, viral, a carga viral ou bacteriana, sabe?
Mas a gente atende muitos pacientes com conjuntivite viral. Aham. E qual que é a consequência da coceira? Geralmente as pessoas mais jovens, que são atópicas, que fazem muita coceira no olho, pode evoluir para uma doença que a gente chama de ceratocone, que é a córnea ficando em formato de cone. E o ato de coçar cronicamente, por secundário a uma alergia, alguma outra situação, pode levar essa doença, principalmente em pacientes jovens. Agora, tem casos também de coceira em crônicas que pode levar até o descolamento de retina. Descolamento de retina. Então, coçar o olho, jamais, pessoal. E se der uma coceira nos olhos? Por exemplo, alguém deve estar assistindo esse podcast agora e só de falar sobre coçar os olhos, Sim. Deu uma coceira no olho da Sim. pessoa. O que eu faço quando eu tô com coceira nos olhos? Olha, Não coça, faço alguma coisa? A gente da oftalmologia, Aham. a gente precisa muito examinar o paciente através das nossas aparelhagens, da lâmpada de fenda e tudo, para a gente saber exatamente o que o paciente está tendo, sabe? Às vezes, contando para a gente pode ter uma ideia ou outra do que possa estar acontecendo. Mas, naturalmente, qualquer sintoma de coceira, mosca volante, qualquer baixa de visão, qualquer outro sintomas, procure o oftalmologista para fazer a consulta completa para ver o que está acontecendo. Terceira pergunta, doutor. Claro. É normal perder a visão com o envelhecimento? Ou isso sempre significa que a pessoa tem uma doença que precisa ser investigada? Olha, isso é uma boa pergunta. Naturalmente, depois dos 40 anos de idade, nós já vamos tendo aquele famoso braço curto, a síndrome do braço curto. A pessoa, para enxergar de perto, tem que ficar esticando o braço. É o que a gente chama de presbiopia. Tá? Naturalmente, após os 40 anos. Claro, tem alguns casos de pessoas automíopes. Quem tem uma miopia muito alta, às vezes esse prazo de 40 anos se posterga um pouco, porque o míope ele gosta de coisas para perto, sabe? Então, às vezes após os 40 anos que ele começa a ter essa dificuldade. Mas a partir dos 40 anos, que é o que a gente considera uma pessoa ter essa dificuldade para perto. Tá? Claro que uma pessoa pode ter dificuldade para longe desde muito jovem, uma pessoa míope, com astigmatismo, isso tudo atrapalha a questão para longe. Tá? Agora, em questão de patologias, tá? A gente estava falando de ametropia, né? Ametropia em relação a grau. Né? Patologia a gente considera muito a catarata, o glaucoma, degeneração macular relacionada à idade. Então, assim, tradicionalmente a catarata. A gente não considera um paciente, claro, que possa ter casos, mas geralmente a catarata a gente vê mais frequentemente com pacientes a partir de 60 anos, tá? E a catarata depende muito do tamanho dela para a gente chegar a operar, tá? O paciente ele queixa da visão embaçada, perda de nitidez, as coisas estão mais embaçadas em questão da catarata, sabe? Temos uma outra patologia frequente também na população e que às vezes a pessoa nem sabe que tem, que é o glaucoma. Né? A catarata é uma doença que a gente trata é uma cegueira reversível, certo? O paciente pode ficar cego de catarata, mas operando ele volta a ter uma visão que ela está atrapalhando no caso. O glaucoma não. O glaucoma já é uma doença que já tem sequelas irreversíveis, sabe? E é uma doença silenciosa, igual hipertensão e diabetes, sabe? Às vezes a pessoa está tranquila, mas não sabe que tem, mas a própria doença já está atuando. O glaucoma, a gente consegue saber precocemente quando ele está acontecendo ou iniciando na vida da pessoa, no exame físico. Medindo a pressão do olho, vendo se tem fator familiar, certo? O glaucoma, para a gente diagnosticar ele, a gente precisa de fatores, não é só a pressão do olho. E o glaucoma também acaba sendo uma doença da idade, é isso? O glaucoma, naturalmente, com as pessoas mais velhas pode ir. Geralmente tem etnias que são mais frequentes e tudo, tá? E tem vários tipos de glaucoma também, sabe? E além da catarata e o glaucoma, tem mais alguma doença que é muito frequente, principalmente em pacientes acima de 50, 60 anos? Sim, tem a degeneração macular relacionada à idade. Geralmente, muitos pacientes, principalmente os mais idosos e tudo, que já ouviram falar das famosas drusas,
drusas lá na retina, no fundo do olho. Drusas são excrescências que a nossa retina não está conseguindo eliminar e acaba acumulando lá, certo? E essas drusas, com a evolução dela, que pode evoluir para uma degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete geralmente idosos, né? E que pode trazer um caráter de perda de visão, às vezes irreversível, dependendo do grau, sabe? E a gente só consegue saber também através da fundoscopia, do exame de fundo de olho, sabe? Então são essas 3 doenças as mais comuns a partir de 50, 60 anos. Tem também o olho seco. Olho seco. Muito questionável no consultório, até em pronto atendimento também, sabe? E o olho seco, às vezes, não é só o olho. Às vezes está relacionado com doença reumatológica. Tem doença reumatológica que pode levar ao olho seco. Síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, dentre outras, sabe? Então é um tratamento multidisciplinar que a gente faz, o do olho seco. Inclusive você que está assistindo agora, comenta aqui embaixo pra gente, e se você chegou até essa parte do podcast, deixa seu joinha, inscreva-se no canal e deixa aqui nos comentários, você tem alguns desses sintomas, um diagnóstico de alguma dessas doenças, e principalmente se a pessoa se identifica com alguns dos sintomas que a gente está falando aqui, o que ela faz? Procure imediatamente um oftalmologista. Um oftalmologista. Exatamente. Maravilha. E no caso da catarata, quando que é realmente indicada a cirurgia e o que a pessoa deve esperar como resultado dessa cirurgia? Certo. Então, a catarata, geralmente a gente tem pessoas que querem se livrar da catarata e ao mesmo tempo se livrar do óculos, certo? Então, existem hoje no mercado diversas lentes que a gente, na cirurgia, a gente substitui a catarata, no lugar dela a gente coloca uma lente intraocular, que ela vai fazer a função da catarata ou do cristalino, certo? Então tem muitas pessoas que querem a independência do óculos, tá? E tem muitas indicações de lentes no mercado. Agora, cabe saber se vai ser adequado aquele tipo de lente para aquela pessoa somente na consulta. Tem que avaliar o olho dela como um todo para ver se ela vai se adaptar àquilo. É muito individualizado, sabe? Mas a catarata, geralmente, a gente opera quando o óculos não está dando conta mais. Tem pessoas que têm a catarata pequena, mas que o óculos está totalmente funcional. Então existem lentes de óculos que servem também para catarata, é isso? Não necessariamente. O óculos ele serve para correção do grau. Às vezes a catarata ela está iniciando e ela altera um pouco o grau da visão da pessoa, sabe? Então o óculos ele ainda está dando conta de reverter essa alteração. Mas vai chegar um momento que a catarata vai estar de um tamanho, um certo tamanho, que o óculos, a pessoa não consegue ficar mais 100% de visão. Não tem que fazer. E aí a gente indica a cirurgia. E aí depois da cirurgia volta tudo ao normal, tudo certo? Sim. Existem lentes só para longe, que corrigem muito bem para longe, e a pessoa usa óculos só para perto depois da cirurgia, tá? E existem também lentes que corrigem para longe e para perto. Mas, claro, cada caso é individualizado. E como é que funciona o pós-operatório de uma cirurgia de catarata, por exemplo? A pessoa já sai do hospital enxergando? Como é que é tudo isso? É o seguinte, a pessoa, tradicionalmente, ela vai ao hospital, é internada, é feita a cirurgia e ela vai para casa no mesmo dia. Só que, necessariamente, a gente precisa ver o paciente nos tempos adequados de pós-operatórios. Então, no primeiro dia após a cirurgia, a gente vê o paciente, a gente retira o tampão, a gente vê como que está o olho, tá? Porque nem toda catarata é da mesma forma e nem todo olho é da mesma forma de reagir a uma cirurgia de catarata, tá? Mas, naturalmente, a pessoa já se sente já uma diferença positivamente no pós-operatório da cirurgia de catarata. E com o passar do tempo do pós-operatório, acompanhando o paciente, ele mesmo já vai vendo que já vai tendo essa melhora gradativa, tá? Da visão. E tem muitos casos também do paciente que chega e que quer fazer a limpeza da lente, tá? Existem, sim, o procedimento para fazer a limpeza da lente, mas a indicação tem que ser analisada de acordo com a consulta, tá? Porque existem casos de que a lente está suja, mas não é sujeira. São células que vão para trás ali da lente que causam opacidade.
Então, que necessariamente precisa fazer esse laser. Só que a gente só consegue saber com o acompanhamento do paciente. Mas às vezes é bem prolongado, sabe? Tem casos que é de 1 ano, 2 anos, e é bem relativo. Maravilha. A gente falou sobre catarata e agora sobre o glaucoma. Eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte: o glaucoma, ele dá sintomas no início ou ele só é descoberto com exames de rotina? E quais exames são importantes para detectá-lo cedo? E eu já aproveito para perguntar como é que funciona o tratamento. Certo. O glaucoma é o seguinte, é uma doença silenciosa. Então, no início, ele não dá sinais em questão de visão. Geralmente ele dá sinais quando já está no estágio um pouco mais tardio. Mais avançado. Exato. E aí, como que eu explico para os meus pacientes? O glaucoma, o nosso olho funciona mais ou menos como uma panela de pressão, certo? Então ali dentro tem uma pressão otimizada ali, dentro do olho. E quando a panela de pressão é ligada, a pressão vai aumentando dentro dela e vai fazendo pressão contra as estruturas da panela. E uma estrutura fundamental que tem no nosso olho é o nervo óptico. Então essa pressão, quando está aumentada dentro do olho, vai fazendo pressão contra o nervo óptico. E o que tem no nervo óptico da gente? Células nervosas. Células nervosas, quando morrem, a gente não consegue recuperar mais. Por isso que o que o paciente perde de visão no glaucoma, a gente não consegue recuperar mais. É irreversível. É irreversível. A gente luta para que ele não perca a visão e tenha uma vida normal, sabe? Então, detectada no início, o paciente tem uma vida absolutamente normal. E o que necessariamente pode aumentar a pressão nos olhos? Tem correlação com a hipertensão, pessoas hipertensas, diabetes? O que aumenta essa pressão nos olhos? Olha, pra gente, existem vários mecanismos que podem aumentar a pressão do olho. Tanto puramente o glaucoma, quanto até mesmo uma inflamação, uma infecção, sabe? A gente tem um sistema de drenagem dentro do nosso olho, que é de um líquido que a gente chama de humor aquoso, sabe? Então, se tem falha nesse sistema de drenagem, a pressão do olho pode aumentar, certo? A gente tem que descobrir qual o mecanismo que está acontecendo para aumentar essa pressão no olho. E o glaucoma, ele tem influência de vários fatores, tanto a pressão do olho, tanto etnia, história familiar, sabe? A gente estuda a córnea do paciente. A espessura da córnea do paciente tem influência na medida da pressão do olho, a gente tem que levar isso em consideração. Então, para a gente fazer um diagnóstico de glaucoma, a gente precisa de todos esses fatores, tá? E existem também vários tipos de glaucoma. A gente está falando do glaucoma o mais tradicional, né? É o mais comum. Mas existem outros tipos de glaucoma. Existe glaucoma até de pressão normal dentro do olho. Exato. Só que a gente descobre examinando o paciente. E o exame para ver a pressão do olho é aquele que a gente recebe um sopro no olho, que a gente toma Tem esse também, tem esse também. Mas tem outros. Tem um padrão ouro, né, para a gente medir a pressão do olho, que é o de Goldman, que é aquele que a gente aplica o anestésico e tudo e tal, e ele só encosta na córnea do paciente. E aí ele dá a medida exata pra gente da pressão do olho. Ele consegue saber com exatidão. Mensura muito bem. Muito melhor do que o soprinho, por exemplo. O sopro ele tem um leve desvio, assim, em pressões mais altas, mais baixas, sabe? Mas para triagem ele é excelente. Para triagem, ok. É excelente. Mas para a gente fazer uma investigação mais aprofundada, a gente precisa do outro protocolo padrão ouro. Exato. Que o nome é? O Goldman. É o padrão ouro para a gente medir a pressão do olho. Excelente. E falando sobre a degeneração macular, vamos fazer um resumo mais uma vez, recapitular sobre o que é. E eu já aproveito para te fazer a pergunta. A degeneração macular, ela está relacionada com a idade? Ela tem tratamento? E uma terceira pergunta, existem hábitos que ajudam a proteger a visão quando a pessoa tem essa doença? Perfeito. Então, o nome da doença é degeneração macular relacionada à idade. Existem estágios dessas doenças, sabe? Inicialmente, a gente leva em conta a presença de drusas. E as drusas têm suas características particulares, sabe? O que seriam as drusas? São aquelas excrescências que a nossa retina não está conseguindo se livrar delas, sabe? E elas acabam sendo acumuladas na retina. E aí pode causar dano ao nosso tecido da retina. E aí ele não consegue fazer a função de normalidade dele.
E aí começa a acontecer essa degeneração da retina, sabe? Uhum. E tem esses estágios da degeneração macular relacionada à idade. Nem todos a gente trata, tá? Dependendo dos estágios mais iniciais, a gente observa, certo? Mas existe sim tratamento para degeneração macular relacionada à idade. Tem os antioxidantes, são vitaminas específicas para o olho que a gente prescreve para o paciente, sabe? E existem também a gente tem uma etapa da doença que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade do tipo úmida, que é aquela que causa inchaço na retina. Então atrapalha muito a visão do paciente e se ela for evoluindo, pode causar sequelas permanentes, sabe? Então a gente às vezes trata até com injeção intraocular para esses tipos de degeneração. Só que a gente só consegue saber com o exame, examinando o paciente e fazendo auxílio dos exames complementares. Uma tomografia. É excelente para a gente saber diagnosticar para o paciente qual o tipo que ele tem e qual é o tratamento que a gente pode ser abordado naquele momento. Maravilha. E falando sobre diabetes, quem tem diabetes precisa ter um cuidado especial com os olhos? E com que frequência essa pessoa precisa ir no oftalmologista? Com certeza. Diabetes é muito prevalente no nosso consultório e a gente luta muito para que o paciente consiga fazer essa adequada glicemia, né? Porque a gente sabe que a diabetes ela tem repercussão no corpo inteiro, né? Então, o olho é um órgão-alvo dessa diabetes. Então, é um órgão muito nobre que ela gosta de atuar. Diabetes gosta muito de vasos, sabe? Por isso que diabetes ataca muito o rim, coração, cérebro, o olho. Então a gente lança a mão de tratamentos para etapas mais avançadas, às vezes o laser, às vezes indicação de injeção, sabe? Mas não são todos os casos que tem que ir para esse tipo de tratamento. Inicialmente, os estágios mais iniciais, a gente trata como observação, desde que o paciente controle o diabetes. Se não controlar, ela vai evoluir para os estágios mais avançados. E o último estágio é o descolamento da retina por conta da diabetes, que é o que a gente não quer de forma alguma, sabe? Mas é muito prevalente no nosso dia. A gente consegue diagnosticar, fazer qualquer etapa da retinopatia diabética que o paciente está no consultório, sabe? E a gente consegue dali ditar para o paciente quais são os melhores tipos de tratamento que a gente tem. Agora, a frequência da consulta depende de qual estágio que ele está. Quanto mais avançado o estágio, mais frequente a gente tem que ver o paciente, mesmo fazendo o tratamento com ele. Geralmente a pessoa que tem diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, cuida muito dos pés, né, por conta do pé diabético, justamente porque diabetes, como você falou, afeta bastante vasos sanguíneos. Mas a pessoa precisa saber que não apenas os pés, mas o corpo inteiro é afetado por essa doença, inclusive os olhos. Exato. E dependendo da situação, se não for cuidado, se não for acompanhado, pode causar danos irreversíveis à visão, né? Pode sim, pode sim. Maravilha. E depois dos 40, 50 anos, vamos falar sobre óculos agora, tá? Os óculos, eles sempre serão necessários? Ou existem tratamentos que podem diminuir a dependência deles? Existe. Assim, a forma clássica que a gente tem de tratar a presbiopia, que é aquela forma que o paciente ele tem uma dificuldade de visão para perto. Naturalmente, a forma clássica de tratar é o óculos, né? Assim, vamos considerar que uma pessoa ela tem a visão para longe perfeita. Então, acima de 40 anos, ela já começa a ter uma dificuldade para perto. Então, naturalmente, a gente passa o óculos para ela e ela fica bem. Mas existem aqueles casos também que a pessoa não quer o óculos, sabe? Existem aquelas pessoas mais jovens, que não quer o óculos, tem um grau alto de miopia, de astigmatismo, e que desejam fazer a cirurgia refrativa. Existe essa opção de tratamento. Não, assim, ela tem que ser avaliada, o paciente, porque não é só a pessoa querer fazer que ela pode fazer. A pessoa tem que ter o
o olho de acordo com o que a cirurgia propõe. Então, a gente tem que estudar a córnea, tem que estudar o olho dela, a retina, tudo, para ver se é adequado fazer aquele tipo de cirurgia para aquela pessoa. E existe também o paciente não querer usar mais o óculos com a cirurgia da troca do cristalino, né, ou da catarata, colocando a lente que tem essa função de fazer a correção tanto para longe quanto para perto. Então, tem essas opções sim. Tá? Maravilha. E agora pensando no idoso, o que uma pessoa idosa ela pode fazer em casa para manter a saúde ocular? Porque a gente sabe que existem inúmeros fatores que acabam piorando a nossa saúde dos olhos, como exemplo alimentação, iluminação, uso de celular, televisão. Hoje não só os jovens, mas os idosos também estão cada vez mais tendo tempo de tela. Isso é perigoso, isso não é? E o que a pessoa pode começar a fazer pensando em prevenção? Pensando para que ele não desenvolva uma doença, para que ele não precise de um tratamento, o que ela pode fazer para preservar a saúde dos olhos? Certo. Então, já vou dar uma dica já para os jovens. Hoje em dia a gente está tendo uma alta de miopia nos pacientes crianças e tudo, pela função do alto número de telas, né? A tela, ela em excesso, ela tende a potencializar o grau de miopia da pessoa. E o ato de coçar tende a potencializar o grau de astigmatismo da pessoa. Então, a gente tem que policiar muito nessa situação. A gente bate muito na tecla da criança tentar usar menos a tela e tudo. Até por essas situações, que às vezes pode trazer sequelas para a visão do paciente a longo prazo, né? Em questão de alimentação, uma situação que a gente falou da retinopatia diabética. Então, fundamental fazer o acompanhamento com o endocrinologista. A gente faz muitos tratamentos dentro da oftalmologia, a gente faz de forma multidisciplinar, sabe? Com o reumatologista, com o endocrinologista, tá? Às vezes o neurologista. Então, em questão da diabetes, controlar muito essa questão com o endocrinologista, a medicação e tudo. Em relação à degeneração macular relacionalidade, ela tem fatores já bem estabelecidos com o tabagismo, com a obesidade. Então, são dois fatores de riscos que eu indicaria o idoso a ficar bem alerta aí, tá? E em questão de iluminação, é essencial para o paciente idoso dentro de casa, a relação com tapete, né? Para evitar quedas e tudo. Fazer a consulta de rotina, para ver se a visão dele está adequada, se tem algo que possa ser corrigido. Basicamente isso. Maravilha, doutor. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do podcast. A gente teve aqui um papo bem produtivo hoje. E como que eu faço para te encontrar nas redes sociais? Como que eu faço para agendar uma consulta? Onde que você atende? Como que eu te encontro nas redes sociais, doutor? Então, atualmente eu uso o Instagram, @raonicoelho. Acessa lá que a gente está colocando conteúdos lá bem interessantes e de dúvidas aí em geral dos pacientes. E acho que vai ser bem proveitoso. Então, se você tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui no podcast, o link para o Instagram do Dr. Raoni vai estar aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, manda uma pergunta para ele, agende sua consulta. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Obrigadão. Para você que ficou até o final, deixa seu comentário aqui, comenta de qual cidade você está assistindo esse vídeo, esse podcast. Estou curioso para saber aonde ele já chegou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Sei não, hein?